Pessoal, nós estamos reunidos aqui para mais um capítulo do curso de ESG Washing e nesta oportunidade aqui nós juntamos especialistas em diversas áreas para conversar um pouquinho, bater um papo com vocês sobre vários assuntos que nós já abordamos durante o curso. A ideia aqui é a gente mostrar questões práticas, questões do dia a dia, questões que a gente pode deparar a todo momento em relação a isso e o que fazer, como identificar. É isso que nós vamos tentar agora conversar um pouquinho com vocês, e para isso a gente está com nossos especialistas aqui, o Leonardo Teixeira, o Hugo. Hugo, você me ajuda na tradução do seu nome, por favor? Hugo Schedler. Schedler. Saúde. A Vanessa Furini e o Rodrigo Teixeira, cada um especialista aí na sua área. Vamos falar um pouquinho aqui. Para começar, eu vou convidar aqui o doutor Leonardo para falar um pouquinho, relembrar um pouquinho e dar só uma pincelada aqui no que é o SG Washing e como é que nós vamos desenrolar aqui essa conversa e como é que é esse tema, da onde veio, para onde vai. Vamos lá, Léo. Boa noite, pessoal. Satisfação estar com vocês aqui hoje. O assunto é bom e o time é bom. A conversa provavelmente vai ser muito boa. A verdade é que a nossa formação, sempre eu, Hugo, somos analistas ambientais do IBAMA há mais de 20 anos, né? A gente está na agenda ambiental há muito tempo. E o ESG, ele é, a sigla mesmo diz, né? Ele é uma soma dos temas ambientais com a agenda social e com a agenda de governança. A gente costuma dizer que é a governança socioambiental de uma política, de um plano, de um programa ou de uma atividade privada, seja ela uma empresa, um produto, seja o que for. Enfim, a lógica, né, da fusão desses termos, ela se iniciou ali por volta de 2005 com uma chamada da ONU, digamos assim, para que a agenda privada também assumisse um compromisso de gestão sobre a questão, os desafios sociais e ambientais que a humanidade tinha na época e que se agravaram e tem até hoje, e que caberia não só aos governos, né, a obrigação de gerenciar e de endereçar esforços para alcançar um mínimo, né, um caminho robusto, responsável, sustentável para a humanidade. E assim surgiu a sigla ESG. Essa governança socioambiental entende que não há combate à crise climática, por exemplo, sem envolvimento e sem atenção à questão da pobreza. Não há combate à pobreza sem saneamento básico. Não há dissociação da questão ambiental e social que gere resultados prolongados, de fato, em agendas globais. E assim evoluímos, né, para os atuais 17 ODS, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que englobam, de fato, questões ambientais, como vida marinha, e questões sociais, como combate à pobreza, em uma agenda única. É lógico que existem objetivos e metas, indicadores para cada um desses objetivos, mas todos eles carregam uma governança transversal. E é uma ideia muito oportuna, de fato. Trabalhar agenda ambiental exclusivamente, dizer que isso é sustentabilidade, não é uma verdade. Né? Trabalhar agenda social sem ter um vínculo ambiental costuma não gerar bons resultados. Então, daí veio essa lógica ESG, e com ela veio o que chamamos de ESG Washing. O ESG Washing, ele deriva do Greenwashing, que é uma palavra que foi derivada por si também do brainwashing, né, a lavagem cerebral. A verdade é que é uma maquiagem, né, uma tradução mais literal seria uma maquiagem ambiental, o greenwashing,
E hoje falar de greenwashing exclusivamente perdeu o sentido, né? O sentido agora é saber que um greenwashing, na verdade, leva a um impacto social e, portanto, a gente está falando sempre de um ESG wash. Hoje está falando de uma propaganda enganosa relacionada a este contexto. E portanto, a gente precisa entender do que se trata para saber identificar e para saber como agir nas oportunidades. São muitas, né, onde a gente vai estar de frente para este tipo de problema. Ô, Léo, e você consegue apontar para a gente aí um exemplo assim que pode ser bem notável, bem claro para a gente entender o que é isso? É interessante a gente notar que não precisa ir muito longe, né? Qualquer ida no mercado, você vai encontrar com várias situações do ESG washing, é inevitável quase. Aquela embalagem, né, que carrega no produto ali o amigo da natureza, ou produto criança feliz, produto sustentável, assim, de uma forma ampla, água pura, nosso produto, nosso carro é menos poluente. Ah, o protocolo, né, socioambiental carece de tradução. Ele precisa estar realmente baseado em informações e dados. Então, você dizer que o seu produto é mais sustentável não quer dizer nada. O que quer dizer isso? E aí entra o Código de Defesa do Consumidor, né? A Vanessa vai poder nos detalhar mais do que as normas dizem sobre esse tema, que não basta você, né, alegar coisas vazias. Você tem que, de fato, saber explicar do que você está falando. Então, você dizer que o seu produto é amigo da natureza, isso é lacônico demais, né? Você precisa dizer, olha, este produto consome menos celulose na sua fabricação e, portanto, demanda menos papel, ou nenhum papel, ou não usamos plástico e, portanto, né, é um produto menos impactante à natureza. E aí ele é um produto feito com embalagens recicladas? Sim, aí você descreve exatamente. Então, você precisa ter uma clareza na comunicação e você precisa ter a certeza da redução do impacto. Quer dizer, meu produto usa 12% menos água na sua formulação. E isso, né, em um universo de milhões de produtos, você tem uma economia de água real. E você tem que saber medir isso, você precisa comunicar isso ali para o seu consumidor e ter uma fonte ali, né, um número de telefone, algo que ele consiga contatar você, explicando exatamente qual é o benefício daquele produto para a natureza. Ou no aspecto social, é isso. Eu queria só, né, antes até da Vanessa falar sobre direitos do consumidor e alguma outra situação, você falou supermercado e me lembrei da razão, né, que as empresas gostam de usar esses selos que dizem alguma coisa, mas que na verdade não entregam nada, né? Porque elas perceberam ao longo do tempo que mais do que uma exigência socioambiental, isso gera recursos, isso gera dinheiro, gera resultado, gera divisas. E ninguém é amigo da natureza porque ama os animais, né? Simplesmente, né? Lógico, a gente tem amadores aí, temos diversos ativistas, tem toda uma situação, mas o mercado percebeu que os clientes que aderem a essa causa e tudo mais, eles estão dispostos, inclusive, a pagar mais. E aí ele é capaz de mentir em uma embalagem, mentir num produto para conquistar esse cliente. Então, essa informação difusa, né? Confusa, na verdade, não é nem difusa, é confusa, para confundir mesmo a cabeça do cliente, ela é proposital porque ela gera dinheiro. E você concorre com alguém que não se antenou de colocar que também é amigo da natureza, você já está na preferência ali. No mínimo, a sua arrecadação, o seu faturamento, ele aumenta um pouco. Você já está na frente em questões competitivas de mercado. Então, não é uma questão só de a gente se preocupar se há um recurso ambiental de fato sendo conservado ou preservado. Tem uma questão
de mercado e de arrecadação, inclusive de impostos que podem incidir sobre isso, que também é levado em consideração por essas empresas. E, Rodrigo, eu queria levantar uma questão aqui, né? Por exemplo, na concepção, então, já que nós estamos falando de supermercado, de produtos e tal, na concepção de uma embalagem de produto, na concepção de um produto em si, quando você vai fazer todo o levantamento do que o produto vai fazer, os benefícios, a gente vai chegar num ponto-chave, que é a embalagem, né? E a produção daquela embalagem. Então, a gente tem toda uma técnica envolvida de tipos de embalagem, tamanho, cores, o que vai chamar atenção, tal, mas a gente também tem isso que o Hugo acabou de falar, né? Aquilo que vai chamar atenção, um selo, alguma coisa que vai fazer com que aquele produto vai se sobressair em relação ao outro concorrente. Como que isso é feito? Da onde se tiram essas ideias? Como é que as empresas chegam para fazer esse desenvolvimento? Elas já chegam com isso pronto? Da onde surge a ideia de colocar um selo, por exemplo, nesse produto? Olha só, para a gente entender geralmente o ponto que a gente está, a gente precisa de voltar um pouco e entender os primórdios da publicidade, para onde é que essas coisas vão. Antigamente as empresas tinham o famoso terceiro setor, né? O setor social das empresas, que fazia alguma coisa, algum tipo de iniciativa social, e basicamente isso ficava até um pouco escondido, né? Eles faziam, tinha lá, você entrava no site, tinha alguma iniciativa, uma comunidade que apoiava, alguma coisa do tipo, mas isso era meio local e não alcançava realmente prateleira. A gente não era uma coisa que as empresas pregavam tanto assim. O que acontece é que a partir dos anos 2000, mais ou menos, e também por conta de algumas ONGs que tomaram muita predominância, você vai pegar aí Greenpeace, a Associação dos Direitos Animais, aquela da pele, né, que eles esqueci o nome agora, a WWF, eles começaram a ter, porque eles entraram numa campanha de ativismo e, já diz o nome, né? Sendo ativistas, ficaram muito em voga, ficaram muito na frente e foram bem vistos pela sociedade. O que acontece é que começou a pegar muito mal, por exemplo, se você lembrar bem, é da época das supermodelos que começou a pegar mal a pele. Foi através dos ativismos de gente jogando baldes de sangue ou baldes de tinta vermelha em cima de modelos, que começou-se a usar couro sintético, couro, pele artificial, né? Pele não, pele mesmo, né? Artificial, para parar de usar, porque começou a pegar mal. Que eu me lembro, é a primeira vez que a gente tinha uma grande indústria, e a da moda já diz não sei qual filme que eu vi, falou, não sei qual é a indústria que mais polui no mundo, mas a segunda é a da moda. Então, o que aconteceu foi, as pessoas, as empresas começaram a se apressar para dizer, eu não estou detonando muito o ambiente, não. Só que elas começaram a proteger justamente aquelas que mais poluíam. Então, você vai ver campanhas muito fortes no setor petrolífero, no setor de energia, no setor de moda. Então, olha, não maltratamos animais, é um selinho que está ali. Era meio para livrar a minha barra. Com o tempo, isso evoluiu para uma coisa que, inclusive, era o nome da minha empresa, né? Um conceito chamado propósito, que foi, inclusive, quantificado, que empresas que tinham um propósito vendiam até 25% a mais. Quando o consumidor ele chegava à conclusão de que aquela empresa trabalhava sobre um propósito, as vendas subiam. Era uma coisa quantificável. Como sempre, né, tem um marqueteiro famoso no mundo que chama Gary Vaynerchuk, que ele fala, marqueteiros vão estragar tudo. Sempre. Então, assim, na hora que perceberam, vende mais, cada empresa saiu para procurar um propósito para chamar de seu. E aí eu abraço as baleias, eu abraço as árvores, eu abraço a floresta do lado da minha casa, eu ponho uma placa na pracinha, qualquer coisa está valendo. É o que o Léo falou. Né? A gente pega e diminui 10% na quantidade de chumbo que vai no alimento que vai para as crianças, você já fala alimento sustentável. Só estou envenenando 90%, 10% eu já coloco ali, redução de 10%.
E essas coisas, algumas empresas evoluíram muito bem em relação a isso. Vou pegar dois exemplos aqui. A Dove, por exemplo, que lançou uma campanha muito inovadora quando colocou mulheres com corpos de verdade e quebrou um ciclo muito grande de supermodelos e modelos muito magras fazendo comerciais. Por exemplo, a Skol. A Skol passou de uma empresa que fazia comerciais com a dona fulaninha pegando uma lata de mini saia para uma empresa hoje que faz comerciais na comunidade, com pessoas diversas, com pessoas de diversas ascendências e diversos tipos físicos e tal. Então, o que você fala é, sim, parte da empresa, parte da direção da empresa, a gente tem uma decisão de, coloca aí que nós somos sustentáveis. O que a gente tem que discutir aqui é o quanto a gente pode discutir isso mais para frente, o quanto essa vontade é realmente genuína e o que ela está trazendo de resultado efetivo para a nossa sociedade. Né? Joia. A gente vai voltar nesse tema, né? Esse tema vai ser recorrente aqui. Vanessa, e do ponto de vista jurídico, como é que você enxerga isso e essa questão até relativa ao consumidor mesmo, né? Quando a gente vê ou se depara com uma coisa dessa, a gente cai nas armadilhas, né? Acho que seu microfone está desligado. Cai nas armadilhas muito fácil, né? E o fato da gente viver em sociedade, Oscar, é que nos leva a ser sujeitos de direito e de obrigações, né? Então, existe todo um ordenamento jurídico para regrar as nossas ações, as ações das empresas, as operações das empresas, para que não vire terra de ninguém. Então, o ESG, na verdade, hoje se fala em um modismo, mas eu não vejo o ESG que seja efetivamente um modismo, porque eu vejo muito nele os princípios constitucionais, né? Então, o topo da pirâmide da nossa legislação é a Constituição. Então, vem exatamente da Constituição todos os pilares do ESG, né? E aí, trazendo para a legislação infraconstitucional, para as normas, para os códigos, que aí efetivamente entraria o Código de Defesa do Consumidor para tentar afastar o ESG washing em relação a toda a propaganda, publicidade nos seus produtos. Então, quando você vê lá um selo que seja enganoso, uma publicidade enganosa, isso traz a responsabilização dos danos para o consumidor e para aqueles que se sintam atingidos, né, por essa prática enganosa. E aí a gente entra dentro do Código de Defesa do Consumidor e vê lá toda a questão de direito do consumidor, o que o consumidor tem direito a exigir ou ter em um produto ou um serviço, uma informação adequada, uma informação clara para que ele possa para que ele tenha poder de escolha mesmo, né? Possa decidir o que ele vai usar, o tipo de serviço que ele quer contratar. Então, existe dentro do código, no artigo 6 e nos seus incisos, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Já no artigo 36 e 37, existe a expressa proibição, né, da propaganda enganosa e abusiva, que contenha informações falsas que leve o consumidor a se confundir na hora da compra. Existe também a indicação de que, a partir do momento que você coloca uma informação naquela rotulagem, naquela etiqueta, você tenha que ter os dados técnicos, os fatos, os dados científicos disponíveis aos interessados, né? Então, você coloca lá que você faz parte de uma empresa sustentável, que você é amigo das baleias, dos golfinhos, que você é amigo da criança,
Mas você tem que ter toda essa informação caso alguém solicite, ou se você tiver meios de disponibilizar isso efetivamente através de um site, seria a maneira mais adequada para poder fornecer toda essa informação aos consumidores, né? E na medida que o SG Washing traz os danos ao consumidor, existe a possibilidade também de indenização, seja material moral, por vício no produto ou quanto ao vício na informação. Então, o fato de você colocar um selo que não existe, declarar uma coisa que você não é, né? Existe a responsabilidade de indenizar aqueles que se sintam lesados. Então, embora tenha sido uma prática reiterada, talvez as empresas não estejam tão cientes do quão são responsáveis por indenizar aqueles que se sintam lesados, seja materialmente ou moralmente, em relação a essa prática. Eu vou aproveitar, então, esse tema aqui e eu vou tentar colocar o Hugo e a Vanessa agora num debate aí. A gente percebe, então, que tem várias maneiras de tentar iludir o consumidor, né? E, às vezes, a gente é iludido sem perceber. Quando a gente acaba entendendo como é que funciona esse mecanismo e as maneiras de poder ludibriar o consumidor, nós, como consumidores, a gente começa a perceber naturalmente questões que nós estamos tentando ser ludibriados. Hoje, por exemplo, eu recebi um e-mail e no e-mail, no rodapé do e-mail da pessoa estava escrito: temos ações sustentáveis. Eu li aquilo, para mim ficou vazio. Há um tempo atrás eu podia até entender que realmente teriam, né? Mas hoje a gente sabe que isso é uma forma de ESG washing. Queria que você falasse um pouquinho, Hugo, para a gente, assim, quais são as formas, as principais formas, o que a gente acha mais, e se a Vanessa conseguisse comentar, assim, dessas formas, o que a gente pode fazer, né? Tem alguma coisa que a gente pode fazer, a gente como consumidor, quais são os direitos que a gente tem e como a gente pode tomar medidas para inibir isso ou para alertar outras pessoas sobre isso. Legal, Cacá. Eu queria começar, na verdade, falando o quanto é séria essa questão do ESG e quanto que não é simples de você comprovar que você está adotando ações sustentáveis e exige, inclusive, um time responsável e abrangente, né, multidisciplinar, porque eu fiz a brincadeira aqui do mercado, complementando o que o Léo falou, e o Rodrigo deu uma aula de marketing aí, buscando lá na história algumas coisas, e a Vanessa citou os artigos 35, 37 de lei, não sei o quê, que não é a minha área, eu falo de ambiental. Não dá para a gente querer assumir, mesmo que foi raso o que eu falei, eu admito isso, porque não é a minha área. E acho que essa é um grande exemplo da gente não querer trazer isso e sem saber a complexidade de cada assunto. Eu acho que esse e-mail que você recebeu, essas ações que a gente enxerga, que estão passando, que falam que são sustentáveis, elas carecem de um profissional ambiental, muitas vezes olhando, carecem de um time de compliance para verificar lá. Às vezes está só num time de marketing, talvez até mal direcionado, né, e que não está observando as coisas. Mas voltando para a área ambiental, que é a minha área, já para citar um exemplo concreto, eu uso muita camiseta. Todos nós usamos camiseta aqui, mas eu tenho algumas básicas. E eu fui pegar do varal esses dias uma camiseta e vi lá, esta peça tem carbono neutro compensado na Amazônia. Eu falei, nossa, mas que negócio legal. Eu estou um consumidor sustentável e nem sabia. E eu falei, mas espera aí, vamos checar, porque aí você foi na minha área, e aí eu vou checar com todos os detalhes. E eu entrei no site e comecei a ler e vi lá várias coisas que falavam de compensação, outros temas que não eram os meus temas, eu fui passando direto, e eu li a parte de compensação, estava lá muito clara, quantas toneladas, quantos por cento, realmente tinha toda uma comprovação de como era feita a compensação do carbono produzido naquela camiseta. Com um detalhe, a camiseta estava escrito Amazônia,
E eu dei um Ctrl F na página, não existia a palavra Amazônia na comprovação da compensação do carbono. Por alguma razão, eles dizem que fazem na Amazônia, mas fazem na Mata Atlântica. Isso parece menos importante, porque são biomas ameaçados, né? A gente sabe que é importante preservar também a Mata Atlântica, mas se eu gosto mais da Amazônia do que da Mata Atlântica, eu compro a camiseta, gero receita para a empresa e deixo de comprar outra. Então, parece sutil, parece importante da mesma forma, mas não é. Ela ainda assim está fornecendo uma informação que não é legal, e aí um dos 7 pecados que tem, que é a lorota, né? Já está mentindo mesmo. Está dizendo, ou até daria para enquadrar em alguns outros, mas quando eu vi, eu falei, isso aqui é mentira, né? Você está fazendo uma coisa diferente aí do que você está entregando. Então, acho que para frisar a importância de ter times multidisciplinares, a importância de checar a informação, de comprovar, e quando comprovar, não deixar essa margem para questionamentos aí. Mas eu quero te fazer uma pergunta, então, Hugo. A empresa conseguiu te fidelizar ou não? Você comprou mais camiseta? Eu sou um cara minimalista, então não tem muitas trocas, não. Mas eu vou falar com o atendimento ao cliente deles, com certeza. Com certeza. Legal. E aí, Ivan? Olha, o Hugo tá certíssimo, hein? Nós somos cidadãos e precisamos ser curiosos e responsáveis, né? E a gente está aí justamente para construir uma sociedade melhor, um mundo melhor. Então, nós temos responsabilidade, juntamente com o Estado e com toda a sociedade, de coibir esse tipo de prática, né? Então, num primeiro momento, quando você, curioso, quer verificar se aquilo é real ou não, precisa pesquisar, né? Se o selo é verdadeiro, se a informação ali é verdadeira, isso a gente tem na internet que dá o Dr. Google lá, já vem muita coisa. Segundo passo, identificando que realmente aquilo não procede, exatamente o passo que o Hugo vai tomar, entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente, para informar também a empresa, porque às vezes ela desconhece que ela está fazendo uma prática irregular, né, que existe regramento do qual ela tem que seguir, como qualquer outro cidadão, qualquer outra empresa. Não é satisfeito com a informação, ou a empresa não adotando, né, uma maneira de corrigir essa distorção, essa informação errônea, o ideal seria se socorrer do Serviço de Proteção ao Consumidor, PROCON, né, para denunciar uma prática dessa. E ainda assim, se a pessoa se sentir lesada de forma material ou moral, acionar mesmo o judiciário para ter o seu dano reparado. Então, esse, no meu entendimento, seria os passos a seguir para coibir, né? E no caso de se sentir lesado, a reparação civil do dano. Perdi meu microfone aqui. Bom, nós falamos de várias formas, então, como pode aparecer o SG Washing, né? Nós já falamos sobre os selos inexistentes, né? Que isso é uma coisa bastante evidente, né, Rodrigo? Principalmente porque às vezes ele vem tudo coloridinho, bonitinho, é um selinho fofo, né? Que a gente olha e tem vontade de comprar, né? Porque faz algum bem para alguém, provavelmente para o bolso de alguém. Já falamos sobre falta de materialidade, né? São as questões que não estão ali explícitas, né? Elas não existem, né? Eu queria que o Léo falasse um pouquinho mais sobre isso, Léo. A gente chama de 7 pecados, né, do SG Washing. E a gente, no desenvolvimento desse curso aqui, a gente acrescentou mais um, que é esse da materialidade. Na verdade, os 7 pecados, vou passar por cada um aqui rapidamente, só para a gente, né, ilustrar bem aqui para essa audiência o que a gente está falando. O primeiro é o sem provas, é esse. Olha, eu reduzo 20%, 30% do sódio no meu biscoito, ou eu emprego na minha empresa pessoas
todas as raças, gênero, eu tenho equidade de gênero, equidade de raça no meu quadro, mas não tem. Ele não tem como provar. Ele não tem nenhuma informação que, de fato, ateste essa alegação que ele está fazendo no produto, ou na página dele, ou no portfólio de contratação, por exemplo, de pessoas do RH dele. A segunda seria menos pior. Uma alegação do tipo... Vou só te Pode interromper, falar, eu vou claro. voltar um pouquinho no 100 provas aqui, dar uma instigada no Rodrigo. Rodrigo, quando você fala, a gente fala de 100 provas nessas alegações, isso parece textos de marketing, né? Aqueles copies que faz, ele surge da onde? Olha, geralmente surge de alguma coisa errada que a pessoa quer compensar, vou ser bem sincero. Outra coisa que acontece é o seguinte, eu tenho um amigo meu que trabalha com dados e ele fala que, assim, os números bem espancados, eles contam a verdade que você quiser. Então, é muito, sabe assim, é o que eu te falei, reduzimos em 15% a quantidade de chumbo na nossa... E aí, mas não morre com os outros 85%? Morre, mas eu reduzi. Então, você não está falando uma mentira, você reduziu mesmo, mas o que isso quer dizer? Não grande coisa. Então, assim, isso é uma coisa que, assim, o estímulo que o empresário tem, ele precisa vir de alguma coisa um pouco... A gente vai precisar de quebrar esse paradigma. Ok, funciona. Ok, colocar o selinho, funciona. Mas o risco é grande. O risco de marketing é grande. Empresas grandes que foram pegas em mentiras, e aí eu não estou falando da área jurídica, eu estou falando de empresas que foram pegas contando uma mentirinha, às vezes, inocente, que tiveram uma quantidade... Eu posso citar aqui uma marca de sorvete, não vou falar o nome porque eu nem sei em que situação que a empresa está, que colocava dentro da história, né, do storytelling dela, colocava que os sorvetes eram produzidos pelo avô do dono, porque durante a guerra ele não tinha, ele gostava muito de sorvete, ele fazia sorvetes com a neve que caía, com as frutas para a criança, e aí descobriram que o avô do cara nasceu no Brás, gostava de sorvete, nunca viu neve na vida. E aí isso foi muito ruim para a empresa, que tinha um produto premium de boa qualidade, bem estabelecido no mercado, em crescimento. Perdeu. Então, assim, antes de colocar esse selinho, e antes até de se certificar que você pode sofrer um processo ou não por causa dele, pensa. Pensa porque às vezes fica chato. Às vezes uma empresa que está colocando uma coisa ali não precisa de estar infringindo lei. Às vezes pode não estar. Mas se está dando uma impressão errada, se está dando uma impressão que não é genuína, se você não está fazendo uma coisa que realmente vem das suas práticas, das melhores práticas, pode ser muito mais prejudicial do que um processo. Eu vou pegar um gancho nisso que o Rodrigo está falando, Cacá, e amarrar um dos 7 pecados, na verdade o 8º que a gente descreveu aqui, que é a ausência de materialidade. Por exemplo, o que a gente fala de ausência de materialidade, porque materialidade é o que está de fato vinculado ao escopo da empresa. Uma empresa de petróleo, por exemplo, que ela quer se demonstrar responsável, ela tem que ter aumento de garantias de capacidade de atendimento, por exemplo, de um acidente, garantias de não poluição relacionadas a um vazamento, por exemplo, de petróleo. Ela precisa ter capacidade de combate, ela precisa ter práticas, digamos, que associem, que aumentem a responsabilidade dela dentro da materialidade dela. O que ocorre, e é o que o Rodrigo falou, isso nem sempre é ilegal. A gente tem empresas de papel e celulose que têm problemas por ser uma monocultura extensiva, de ocupar áreas muito extensas e, portanto, ter conflitos relacionados a territorialidade, né, a expansão da atividade de monocultura sobre outras reservas indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais. Essa é talvez o impacto mais relevante da atividade de silvicultura, né, como uma monocultura. E aí a prática dela para demonstração de responsabilidade socioambiental é salvar as baleias. Isso não é ilegal, mas isso é um pecado de ESG washing chamado ausência de materialidade. E é isso, não é ilegal, mas é imoral, né? É antiético, né? Ela
finge, ela foge do problema dela de fato e diga, veja, mas olha aqui, eu faço carinho no pinguim. Não tem nada a ver com o pinguim e sua atividade. Então, isso se chama o pecado da ausência de materialidade. E às vezes, Léo, às vezes o que acontece, o destino tende a ser capcioso, né? Então, às vezes é a própria empresa que passa uma existência dizendo que cuida das matas ciliares, é dessa empresa que rompe uma barreira e que enche de lama uma comunidade inteira. Só que aí você tem um holofote 24 horas por dia durante anos para testar sua incompetência. Era melhor ela não ter dito que fazia, porque nesse caso ela podia até alegar ignorância. Ela podia até assumir parte do processo e o custo para a imagem seria menor. Seria muito menor do que aquela coisa, né? Quando descobriram, né, que o cigarro fazia mal, tinha décadas de campanha de médicos falando que fazia bem. Então, como é que fica a imagem desse médico antes? Você vê que era uma coisa comprada, foi muito difícil. Então, às vezes, para a empresa, segura, pensa bem aonde você vai colocar suas fichas, porque elas podem e tem uma chance grande de vir a ser cobradas de você. No período que nós estamos vivendo, quando você trata de sustentabilidade, quando você trata de coisas, de problemas sociais, as chances deles virem bater puxar o seu pé à noite são cada vez maiores. Essa é a equação que eu acho. É cada vez mais provável que você venha a ter que lidar com esse tipo de situação. Então é bom você estar preparado. Exato, porque além de ter causado dano, você atesta que você é um mentiroso, né? Então, é um duplo crime, talvez, né, doutora Vanessa? Você é uma falsidade ideológica, né, na verdade. Sim, realmente é um crime, né? E aí fica essa sensação da mentira, da, da prática. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Exatamente o que o Rodrigo falou. Fica essa questão evidente de que não cumpriu, não fez, não seguiu o ordenamento jurídico, não seguiu as leis que regulamentavam e quis passar efetivamente uma mensagem de politicamente correto, de sustentabilidade, o que não vai se sustentar, e aí o problema vem para o advogado, né? Como é que a gente faz uma defesa diante de coisas que não se comprovam? E aí a responsabilização também, né? Mas aí nós vamos ter uma punição para essa empresa do ponto de vista jurídico, né? Em relação a essa questão moral que fica, né? A gente tem memória curta, né? E daí? Vale a pena? Do ponto de vista jurídico, tem a responsabilização criminal, né, por infringência de várias normativas, tem a reparação civil e fica aí taxado, né? E aí acaba criando inúmeros precedentes, porque as pessoas também, qualquer coisa que aconteça, já vai ter esse precedente de que não é uma cumpridora de legislação, né? Vive em desconformidade. E, na verdade, num tempo que a gente tem prezado bastante pela conformidade, né? Seja a conformidade tributária, a ESG, a conformidade da empresa num todo, né? Na responsabilidade dela com o meio ambiente, com o meio social, com o meio de governança. Então, a gente precisa ter em mente que as coisas vão se afunilando, se estreitando. E a conformidade é inerente aos dias atuais. A legislação tem acompanhado isso também, né? Então, é necessário deixar essa questão de enganação, de fazer errado e tentar cobertar, porque hoje a gente tem mecanismos de identificar, né,
E tem aí o judiciário para dar um respaldo e tentar reparar o dano daqueles que foram lesados. Olha, eu vou reforçar uma parte aqui. A gente tem falando assim dos perigos, até para depois falar de melhores práticas, mas assim, a gente tem que lembrar que tudo isso que a doutora Vanessa falou procede 100%. 100%. Às vezes pode incorrer em indenizações milionárias. Mas não vamos esquecer, tem empresa de petróleo que era das maiores do mundo que teve que trocar de nome por causa de acidente ambiental. E dinheiro não falta. Dinheiro dentro de uma empresa de petróleo jorra. A gente fala assim, você acha que eu planto dinheiro no chão com nossos filhos, mas empresa de petróleo, literalmente o dinheiro pula do chão. E teve que trocar o nome. A gente tem aí empresas de consultorias enormes que, por conta de caso de corrupção, teve que trocar de nome, teve que começar do zero. Imagine o custo disso para uma marca. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas têm muita escolha. Muita escolha. Quando acabou até a época de que, sabe assim, tem esse produto e eu só uso esse. Se eu parar de usar esse, tem um concorrente na gôndola ao lado, às vezes custando um pouco mais barato. Então, não é difícil para as pessoas trocarem de marca. Cuidado onde você põe sua marca. Às vezes, não precisa chegar numa questão jurídica para você perder muito, muito dinheiro, perder toda a reputação de uma marca. É 1 minuto. Perfeito, Rodrigo. Acho que é isso mesmo. A gente ainda pensa assim nas empresas mais poderosas, né? Porque a gente vê muita coisa. Eu ouço no rádio aqui, eu gosto de ouvir rádio, e ouço propagandas no rádio o dia inteiro de empresas colocando situações dessas. Eles têm o poder na mão, né? E às vezes trocar de nome pode não resolver, né? Trocar de nome pode ser a última saída e ela pode não resolver. Mas vamos lá, doutor Léo, vamos continuar nossa lista. Vamos lá, então. Falamos de 2, então falamos do SG Washing sem provas e falamos da falta de materialidade. A gente pode mencionar aqui também o menos pior, que é aquele que a gente diz assim, veja, a minha fábrica ela é abastecida, a energia dela eu trato do aspecto energético com gás natural. Tá tranquilão, posso fazer o que eu quiser. Não tem problema nenhum. Gás natural é muito menos poluente. Mas é uma troca para o menos pior. Isso não torna a empresa, de fato, sustentável, né? Você não há o gás natural é um hidrocarboneto, né? Ele é um derivado do petróleo. E certamente não é a opção mais sustentável, mas assim que é vendido. Seguindo, uma troca, a gente chama de troca insustentável, que é aquela alegação que o nosso evento vai usar aqui só, não usamos plásticos, usamos só canudos, ou usamos copos de papel. Enfim, é uma troca que sugere ali o usuário de que não tem problema nenhum. Agora eu posso, né? É igual quando a gente vai num fast food e sai de lá com muito mais papel do que com comida, né? Eu acho que todo mundo já reparou isso, né? A gente vai no fast food e sai de lá cheio de caixa. Como se isso fosse sustentável. E isso é um absurdo. A sexta forma de SG Washing, os selos inexistentes, que já foram mencionados aqui pelo Oscar e pelo Rodrigo, que é aquele carimbo de produto vegano. É um selo que não existe. E a gente tem muitos selos de certificadoras responsáveis que são muito interessantes. Eles são instrumentos importantes, muitas vezes, de uma garantia mesmo de um produto mais responsável. Mas você precisa conhecer os selos. A gente tem o FSC, por exemplo, de um produto fabricado com normas florestais, né, de aspecto florestal, de produção florestal sustentável. É um selo mundialmente conhecido, é um selo difícil de conseguir e mais difícil ainda de manter. Mas você precisa conhecer e saber que esse selo tem, de fato, uma história por trás e um trabalho por trás. Isso está na estratégia da empresa e não só no marketing. E o sexto ou sétimo, não me lembro,
é a irrelevância, que é aquela alegação do produto CFC free, ele não impacta a camada de ozônio. Isso é proibido por lei há mais de 10 anos. Isso é irrelevante. Não há ganho social ou ambiental associado a um produto que carimba lá. Somos um produto que não usa mão de obra infantil. Não temos mão de obra escrava. Como se isso não fosse uma obrigação, não fosse ilegal. E, por último, a gente tem, aqui a gente já comentou também, que é a vagueza e imprecisão, que é essa de dizer amigo do planeta, a natureza na sua casa, enfim, um produto, este automóvel é um automóvel que ele é mais ecológico, às vezes até no nome, né? E é vago, né? Por quê? O que ele traz mesmo de aspecto que pode configurá-lo como algo mais responsável social e ambientalmente? Muitas vezes nada. E assim passamos pelos 8 pecados do ESG de uma maneira muito rápida, Oscar, mais ilustrativa. Joia, é muito bom, cara. É muito fácil entender, né, um pouco mais sobre o ESG Washing quando a gente separa cada um e entende cada aspecto de cada um, né? Mas quando eu tive contato com isso, e não faz muito tempo, até porque é um assunto que eu acho que fica presente na nossa vida, mas quando a gente tem um esclarecimento teórico e entende a situação e a gravidade disso, a gente passa a dar mais atenção para as coisas. Eu posso dizer para vocês que, depois de ter tomado conhecimento desse assunto, deste curso, de todas as conversas que a gente já teve anteriormente, cara, tem aquele ditado que fala que o uso do cachimbo entorta a boca. Não tem como agora a gente, para mim, ir no supermercado, ler alguma coisa, assistir um comercial, ouvir uma propaganda e não perceber esse tipo de prática acontecendo. Bom, falamos um pouquinho sobre o que a gente pode fazer, mas eu queria abordar um pouquinho mais a fundo essa questão. Então, como agora eu estou mais alerta a isso e eu estou vendo essas coisas acontecerem, o que eu posso e o que eu não posso fazer? O que vale a pena ir para cima e buscar os meus direitos? Ou o que a gente vai deixar passar e tudo bem? Eu fiquei sabendo um tempo atrás que o Hugo comprou um palmito vegano, Hugo. Como é que foi isso? Essa história do palmito vegano é engraçada. Quando eu vi a primeira vez esse anúncio do palmito vegano, estava num lugar que é famoso por vender as coisas de um jeito, com um preço mais caro. Falei, bem, deve fazer parte da estratégia, mas o palmito, ele é, por natureza, vegano. Você não tem nenhum tipo de transformação. Você colhe ele e ele é naturalmente vegano. Então, não tem um palmito animal, né? Não tem um palmito saído do marfim dos palmito elefantes. Mineral. Eu também nunca vi. Não tem. E assim, a mim não incomodou, eu não sou um grande consumidor disso, mas poderia ter ido atrás, como fui da camiseta, né, que para mim faz um sentido enorme. Eu trabalhei com a Amazônia, trabalhei com o desmatamento da Amazônia, ter iniciativas que conservam e preservem biomas é importante. Mas eu vou, no primeiro momento, falar, como a doutora bem colocou ali, falar com o serviço de atendimento ao cliente. Se achar que é insuficiente o que eles estão tomando de providências, vamos, né, acionar o órgão de consumidor. Mas, e aí, acho que essa visão do ESG, você traz esse alerta para questões que você não está acostumado. E o ambiental, o sustentável ficou tão banal, que você, às vezes, todo mundo é sustentável hoje, então se alguém falar, não acontece nada. Então, é bom a gente ficar ligado, como você, Cacá, falou que está mais atento a isso, para, se alguma coisa te chamar a atenção, se você fizer o movimento de investigar, de aquilo te incomodar de alguma maneira, você querer saber, já vai ser o suficiente do ponto de vista individual
para buscar melhorar esse mercado. O Léo sempre fala, e a gente tem conversado muito, que existe, na verdade, uma mudança coletiva, sinérgica, para transformar realmente cenários, transformar os aspectos globais em relação ao aquecimento global, mudança climática, desastres, né, e tudo mais. E isso vai movimentar muito dinheiro, empresas muito grandes e coisas muito grandes que têm que ser feitas. Mas, do ponto de vista individual, observar uma marca, se ela está realmente entregando o que ela promete, já faz uma diferença, sim, porque ela tem muito recurso para, inclusive, ter um time de marketing para colocar essas informações, ela vai precisar sustentar de verdade essas informações, e um consumidor tem, sim, muito poder. Eu não achei aqui agora, mas eu li recentemente uma matéria de uma marca que perdeu 11% de vendas por uma pressão no TikTok ou numa outra rede social, né? Levantaram a bandeira. Eu não sei dizer se a campanha tinha suas razões. De qualquer forma, alguém se sentiu incomodado com aquilo, com o que ela estava vendendo, e fez uma pressão. Com rede social hoje, 11% de queda de faturamento, que seja em um dia, a empresa vai sentir. Né? O Rodrigo estava falando, a gente acabou passando por aqui, mas existem casos reais dessa pressão, de como ela é bem exercida, ela pode mudar esse faturamento. Legal, Hugo. Eu queria aproveitar aqui, antes da gente ir para as finalizações aqui, a gente sabe de casos bem famosos, né, de ESG washing aí, que aconteceram recentemente no mundo todo, né? A gente tem o caso de uma montadora que forjou dados de emissão de poluentes do motor a diesel para poder entrar no mercado americano e se manter no mercado americano, né? Isso foi um Dieselgate, né, que foi chamado, né? Quem sabe já sabe do que eu estou falando. Mas a gente tem vários outros casos, né? Eu sei que o Léo sabe alguns, o Rodrigo, se souber, Vanessa, se quiserem comentar algum ou colocar aí à tona algum caso, não precisa citar a marca, mas só para a gente começar a ter exemplos concretos de coisas que a gente teve reais na sociedade e que realmente teve impactos tanto para a sociedade quanto para essas empresas que fizeram essas ações. Olha, eu vou falar, tem muito caso, mas eu queria complementar o que o Hugo estava dizendo aqui, porque eu estava pensando o seguinte, a gente tem, e olha, eu vou falar uma coisa que não é, agora eu que estou entrando na especialidade deles, então eles me corrijam a qualquer momento, mas eu sinto que tem esse debate ele tem 3 pontos. Um ponto da sociedade, um ponto das empresas, um ponto do governo. Do ponto de vista da sociedade, a gente tem a maior arma que inventaram até agora, que é a carteira. A gente escolhe onde a gente põe o nosso dinheiro. Então, saber um pouco mais é importante. Vão tentar te vender de tudo, né? Você falou agora de casos, tem uma montadora aí também vendendo uma picape maravilhosa, sustentável, elétrica, mas que não pode lavar porque enferruja. Ela é totalmente 100% a coisa mais linda do mundo, tecnológica, mas amputa dedo de pessoa na hora que fecha o porta-mala. Então, assim, e vão continuar vendendo como se fosse uma coisa absurdamente inovadora. Então, a gente tem a possibilidade de escolher onde põe o nosso dinheiro. As empresas, elas precisam quebrar um paradigma que está acontecendo aqui, que é assim, toda a prática sustentável, eu escrevi até um artigo um tempo atrás aí no site do NAED, falando que a parte ambiental precisa deixar de ser uma causa. Não pode ser uma causa mais. Enquanto a gente está colocando direitos disso, direitos identitários, direitos de gênero, direitos... Ok, eu acho todas as lutas muito justas. Se você faz parte de um grupo identitário, um grupo social que você quer direitos, ótimo. Brigue por eles. Tô dentro. Só que a causa de sustentabilidade, a causa de meio ambiente, não dá mais para ser vista como uma causa
E isso está causando problemas, porque está sendo vista como um recorte da sociedade que está ligado a pessoas de esquerda. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Então, assim, tem empresas sofrendo, empresas e iniciativas governamentais, iniciativas de Estado sofrendo boicotes, porque as iniciativas são associadas com pessoas de esquerda, com um determinado viés político. Só que nós estamos brigando pelo direito de respirar. As pessoas não estão entendendo ainda o quanto isso é grave, o quanto isso é urgente. Então, você não dá para falar assim, vamos brigar pelo direito de respirar. Assim, perpassa todos, não tem outra causa maior. Então, as empresas precisam começar a fazer esse tipo de coisa que extrapole um pouco o ganho de marketing que elas possam vir a ter, o ganho de imagem. E o governo, a terceira parte é a parte de fiscalizar. Talvez a gente tenha que fiscalizar e colocar aí uma lei em que eu tenho 10 selos, escolhe um. 10 selos que sejam quantificáveis, e se você escolher colocar, você vai ter que passar pelo um crivo que tem que ser rastreável. Ah, você quer ter o selo? Você quer ter o selo de pouca emissão? Então eu vou mandar um técnico aí para saber se você está emitindo pouco. E essas iniciativas têm que parar na bolsa. Então, assim, só posso negociar minha ação se eu tiver em conformidade com essa, e isso tem que ser mundial, né? Então, eu sinto que são esse tripé que pode virar esse jogo. O ESG, ele é uma arma valorosa, é uma arma importante, mas se ele não se transformar em alguma coisa mais do que formalmente de imagem, ele não vai cumprir a função exata dele. Rodrigo, pode falar, Hugo. Vai lá, não, você vai falar a mesma coisa? Eu sei que você vai falar, então fala você. A gente está ficando combinado demais. Mas não, o que eu queria pegar a carona que o Rodrigo está falando é que é assim, Rodrigo, talvez seja a última oportunidade que a humanidade tem para fazer a coisa do jeito certo. Essa maneira que você colocou é uma das maneiras mais claras, né, que eu vejo de dizer que é isso, não é uma causa de minorias, não é uma causa do ambientalismo. Eu participamos de um congresso ambiental essa semana, e ainda tem empresas e pessoas, e advogados até, doutora Vanessa, muitos, que ainda seguem com um olhar medieval assim sobre o tema, né? Achando que a questão ambiental ela é uma questão de nicho, ela é uma causa de alguma minoria, e não é. E ele ainda vive nesse mundo binário, dicotômico entre economia e ambiente. Não há economia sem ambiente. O que aconteceu agora recentemente no Rio Grande do Sul é uma ilustração perfeita de que o desenvolvimento econômico, quando você tem 92% do parque industrial do estado debaixo d'água, isso não é que isso não é sustentável ambientalmente. Isso não faz sentido economicamente. Foram 22 mil empregos perdidos com um episódio climático extremo. Isso prova que não há economia sem meio ambiente. Sem um planejamento adequado, todo o parque industrial, né, toda a parte de infraestrutura, as estradas, as linhas de transmissão foram afetadas, os dutos, as linhas férreas, tudo sofreu com essa agenda. Portanto, não há agenda econômica sem agenda ambiental. Ainda me arrisco a dizer que a recíproca é verdadeira. A gente não vai conseguir resolver os problemas ambientais que nós criamos, porque nós somos bons em criar problemas ambientais, nós somos uma espécie que conseguiu mudar a era geológica em que vivemos. Isso nunca aconteceu. Nós conseguimos acabar com o Holoceno, que foi o período de estabilidade climática mais produtivo na história do planeta, dos 4 bilhões e meio, né, de anos que o planeta tem, e conseguimos fazer, a única espécie que conseguiu fazer isso de forma deliberada, é bem provável que as cianobactérias tenham feito isso em algum momento da história, né, lançando oxigênio da atmosfera, mas não fizeram isso de maneira deliberada, elas não sabiam o que elas estavam fazendo, nós sabemos claramente o que estamos fazendo.
E não demoramos milhares de anos para fazer isso. Demoramos uma centena de anos. É muito pouco tempo. E a gente mudou do Holoceno para o Antropoceno. E se a gente entender o quão capazes somos de mudar o ambiente, a gente também pode usar isso, como o Hugo falou, com a lógica sinérgica e cumulativa. O que nos trouxe aqui foi a sinergia e a cumulatividade dessas nossas ações. Elas também podem nos tirar daqui para um lugar melhor. Só que isso serve para ilustrar o quanto esse selinho na caixa da pasta de dente pode ser prejudicial à vida humana. Na verdade, isso parece pequeno, mas quando o mercado, quando o ente privado, um governo, porque o governo também faz ESG washing, ok? Os governos fazem isso constantemente. Os governos também têm marketing, estratégias de marketing, talvez mais robustas do que muitas atividades privadas. Mas, enfim, quando a gente faz isso, a gente está, de fato, arriscando o futuro da humanidade. Pode parecer uma ação simples, uma folhinha que está desenhada ali naquele vidro de palmito, ou, enfim, no shampoo que vem todo enfeitado ali com flores e frutos amazônicos, e que não tem nada disso, e que, na verdade, isso impede, sim, isso fragiliza o que deve de fato ser feito. Porque quando a gente acha que está fazendo e não estamos fazendo nada, a gente não sai do lugar. Isso é, de fato, muito importante e muito arriscado. Talvez seja o greenwashing, o SG washing, o social washing, estão entre os maiores problemas da humanidade. Veja, parece pouco, parece sutil, parece só isso, parece só uma ilustração num pacote de macarrão. Mas não é só isso. Então, eu aproveito esse gancho do Rodrigo só para destacar essa importância. Eu vou pegar, então, já que você não falou a mesma coisa que eu vou falar. Essa preocupação, Rodrigo, ela é tão grande. Você falou das empresas terem o selo econômico. Existe uma discussão mundial de taxonomia sustentável. O que é taxonomia sustentável? É você classificar realmente o seu empreendimento. Ele está correto se ele está indo para o lado sustentável ou não sustentável. Tem muita classificação dicotômica, né? Se tem economia de água vai para um lado, se economia de energia vai para o outro lado, tem várias formas. O mais tradicional é essa dicotômica, que a gente tem até para separar tipo de planta, tipo de animal, né? Por espécie e tudo mais. E é um desafio grande mundial, porque existem regras diferentes em cada país, culturas diferentes em cada país também, e ainda assim a gente já vê muitos avanços. Tem vários países que já colocaram a taxonomia bastante funcional. O Brasil, na B3, tem uma classificação de sustentabilidade, existe um ranking com empresas sustentáveis e muito ativo, porque diante de alguns desastres ambientais, algumas empresas perderam a classificação de sustentabilidade da Bolsa. Isso sim é um impacto, porque se você tinha consumidores, e aí tem uma pesquisa da Bolsa de Valores, já estou entrando na área financeira, mas ainda estou na minha área, porque eu fui estudar a parte ambiental, porque é um mercado que, como o Léo bem coloca, existem pessoas que não sabem a diferença entre um atobá e um jatobá. E a gente vai ver a parte ambiental desses relatórios, eles dizem uma coisa e a prática é outra, que é verificável também. Mas a pesquisa que tem na Bolsa de Valores com relação à preferência dos investidores brasileiros é que 84% das pessoas que investem no Brasil têm preferência por ações ambientais, ações de empresas sustentáveis, e não é só focada no ESG, ou no E, no S ou no G. A maior parte é realmente focada em ações ambientais. Então, usar esse selo ambiental como diferencial é tudo que a gente já falou aqui, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro que você traz para esse universo. E é difícil para o próprio mercado separar a empresa que é correta ou não, e por isso desenvolver uma nomenclatura, uma sistematização de classificar, que é a preocupação que você trouxe, Rodrigo. Ela é um desafio, não é fácil, tem muita gente boa de mercado financeiro quebrando a cabeça para determinar termos e que deixem, inclusive, o consumidor satisfeito. Porque a gente sabe que na linguagem do marketing ambiental, de comunicação, do direito, são expertises diferentes
que não é todo mundo que entende. Você tem uma faculdade para fazer, um curso para entender de ESG washing. Acho que quando a pessoa que está até aqui, neste momento, que viu o primeiro panfletinho lá, o primeiro marcador de livro que o Kaká entregou, já percebeu muita diferença, já está olhando com um outro entendimento, uma outra sensação sobre o que é a área ambiental e o que é o ESG. E ainda está muito longe de chegar numa compreensão do todo, né? Mas já com certeza a gente vai ter mudança de postura significativa de pessoas tendo conhecimento sobre essa área cada vez mais. Olha, Hugo, com um pouco de esforço de marketing, a gente chega lá. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas compram shampoo com beta-carotenos ou sem radicais livres. E duvido que alguém saiba o que é isso. Só complementando o que o Hugo disse, e rapidamente aqui, há uma recomendação técnica, né, que é a norma BNT 2030, que traz metas, objetivos, indicadores para cada um dos eixos, environmental, social e governance, para adaptado, né, à lógica brasileira. Então, tem uma normativa robusta e útil, Rodrigo, que eu acho que pode servir de referência, e o governo lançou recentemente um protocolo de selos para relacionando isso, uma ideia parecida com essa que você estava mencionando, de ter um papel governamental de verificação sobre os selos. É uma norma recente, a gente se compromete a colocar aí, Oscar, à disposição, né, da audiência do curso, ok? Beleza, legal. Bom, então, complementando aí até o que o Rodrigo já falou, então a gente falou um pouco do papel do governo, né? Então o governo está atuando realmente, Léo, em fazer algumas ações para combater o ESG washing? Tá, o governo tem, o que o Hugo disse que a B3 tem, a Bolsa de Valores já construiu uma taxonomia limitada, né? Na verdade é um glossário, digamos assim, mas o Banco Central trabalha na taxonomia brasileira para a sustentabilidade, para dizer o que, né, no arcabouço brasileiro. Isso é imprescindível. A gente não consegue evoluir muitas áreas, como, por exemplo, o mercado de carbono, sem ter uma taxonomia robusta para que, inclusive, investidores internacionais entendam do que estamos falando quando dizemos que estamos compensando carbono, ou quando falamos de mercado voluntário, ou quando falamos de mercado regulado. Então, tudo isso precisa dessa taxonomia mencionada pelo Hugo. Além disso, o governo tem, sim, uma agenda enfim, a gente fala do governo, né, mas a gente tem que explicar em que momento estamos falando isso. Então, aqui, agora, 2024, o governo federal tem iniciativas relacionadas à regulamentação, por exemplo, de mercado de carbono. Essas ações estão sendo discutidas na Câmara hoje, então é um momento que a gente tem que falar do desenho de Estado que a gente tem hoje, entendendo. Eu também gosto muito de espacializar e de temporalizar do que estamos falando. Então, assim, mercado de carbono é algo que é discutido no mundo há mais de 20 anos, mas recentemente as estruturas governamentais, seja do executivo, do legislativo e até do judiciário, têm se empenhado mais em compreender agora. Recentemente teve um congresso do judiciário sobre crédito de carbono. Então, assim, sim, há um movimento e ele é recente se a gente comparar em uma história, vamos dizer que a história a introdução da questão ambiental no marco regulatório brasileiro, ela é de meados da década o primeiro Código Florestal de 34 e o segundo Código Florestal de 65. A década de 60 ela foi robusta nesse sentido. Aí a gente tem, em 72, a primeira conferência Homem e Meio Ambiente da ONU. Aí em 73 a gente tem a criação da SEMA, que era a Secretaria Especial de Meio Ambiente no governo. Então foi a primeira vez que tinha uma secretaria com status de ministério na estrutura de governo, de novo falando que o legislativo nem tinha muita participação nisso. De lá para cá, com a Política Nacional do Meio Ambiente de 81, a Constituição mencionada pela doutora Vanessa carregando, né, artigos importantes, como os 174, que fala da responsabilidade social da propriedade privada,
o 225, que é o artigo que fala mesmo do meio ambiente equilibrado, isso vem se internalizando no arcabouço normativo de Estado, né? A gente não ficar ali só no executivo, no legislativo, mas falando disso como uma introdução importante e, né, quando a gente fala de governo, a gente tem que entender que a gente está falando de 3 poderes, né? E hoje, sim, essas discussões existem. Rodrigo, existem, Oscar, a doutora Vanessa certamente conhece, e são importantes para que o governo faça o papel dele, né? É só um dos papéis relevantes nessa agenda. Tá joia. A doutora Vanessa quer complementar alguma coisa? Eu gostaria. Eu estou percebendo, eu ouvi que você está impetuosa para falar. Eu estou nervosa aqui, gente, porque, olha, um falando de lei, o outro falando de política, mas dá para perceber a importância que leva uma boa legislação, uma boa parte regulatória e fiscalização. Nós somos naturalmente descumpridores de lei. Nós precisamos de leis, de regulamentos, para que a gente siga e mesmo assim a gente consegue descumprir. Na verdade, não teria necessidade nenhuma de qualquer outra lei. Nós já temos a Constituição. Na Constituição já está regulado absolutamente tudo. E nós somos tão descumpridores que, além da Constituição, nós precisamos de um código uma lei nacional do meio ambiente, um código de crimes ambientais, um código de defesa do consumidor, estatuto da pessoa com deficiência, estatuto da criança e do adolescente, estatuto do idoso e outras inúmeras leis especiais para que a gente consiga cumprir uma regra, né? Se nós lêssemos a Constituição, já bastaria, mas só a nossa Carta Maior não basta, né? Então, na verdade, trazer toda essa discussão para a área política acaba com tudo, porque atribuir a defesa do meio ambiente à esquerda, enquanto que ela está prevista na Constituição Federal, é demais. Então, as pessoas hoje têm realmente trazido dispositivos constitucionais para a direita e para a esquerda, quanto que os dispositivos constitucionais são nossos, né? A gente não pode inserir a política nisso. Eu só vou ler aqui o artigo 225, porque a advogada adora ler um artigo, mas um capítulo da Constituição que fala do meio ambiente, artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-lhe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, não dá para atribuir isso à política de direita ou de esquerda, né? Isso é uma necessidade humana para garantir efetivamente as gerações futuras e a nossa, porque os recursos naturais, eles são comprovadamente finitos, né? E dentro do meio ambiente, eu também vou puxar o viés para o social e para o econômico, né? As empresas, elas precisam, não precisaria ter uma determinação que teve recentemente para que as empresas com mais de 100 trabalhadores publicassem um relatório de transparência dos salários e da questão da remuneração, como que é feita a remuneração dentro da empresa, né? Se as coisas fossem igualitárias. No artigo 5º da Constituição, fala lá que homens e mulheres são iguais perante a lei. Precisa publicar salário para que a equidade entre o homem e a mulher seja efetiva? Não precisaria, mas nós somos descumpridores, né? Então, assim, a SG está no andar para regular também muita coisa, né? E vai precisar de muito mais normas, instruções normativas para que as coisas vá entrando no eixo, porque a gente efetivamente é descumpridor de todo o nosso ordenamento jurídico. É isso.
Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos falando de um documento de 1988, né? O Léo já resgatou aí coisas da década de 30, 40, 50. Quer dizer, o Rodrigo também já falou, né, o que aconteceu neste último século. Então, a gente tem muito para andar ainda, né? E parece que a gente dá um passo para frente e três para trás, né? Mas vamos em frente, porque não é defender a causa, né? O Rodrigo falou muito bem, não é uma causa que a gente está defendendo, é o direito de respirar, é o direito da humanidade. E no artigo, que agora eu esqueci, doutora Vanessa, 222, como é que é? 225 da Constituição Federal. 225, isso. Está escrito lá já faz tempo, né? Oscar, mas dentro do capítulo do meio ambiente, a gente tem outros, né? Tem a parte social, tem a parte econômica, a liberdade, a livre iniciativa, a liberdade econômica, a liberdade empresarial. Então, assim, na mesma... O empresário, ele tem seus direitos, mas ele também tem as suas obrigações, né? Exato. E tudo isso está na nossa Carta Maior, na nossa Constituição de 88, mas que, se você for ler, ela é muito atual. Então, não precisava ter infinitas leis para regular tudo aquilo que a gente já sabe, né? Mas isso ocorre porque há o descumprimento legal de direitos, né, de deveres, de coisas básicas. Perfeito. Bom, eu acho que a gente conseguiu abordar aqui tudo que nós já tratamos ao longo desse curso, nessas discussões, tudo que a gente já apresentou, nós falamos bastante aqui, mas eu queria que o Léo e o Hugo falassem um pouquinho, para quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, como é que a gente faz? Se eu quero me especializar nisso, se eu quero trazer isso para minha empresa, se eu quero aprender mais para aplicar isso no meu dia a dia, onde eu posso encontrar mais conhecimento, seja em formação, seja em consultoria, o que a gente encontra no mercado? Quer começar aí, Hugo? Deixa eu começar aqui, então, primeiro agradecendo aí a oportunidade, o convite, o debate, né? Muito importante a gente trazer essa discussão com um olhar abrangente, a quem se interessou pelo curso, né? Que entendeu como é importante, já fez muita diferença, com certeza. Existem vários cursos no mercado. O que nos motivou a falar sobre esse tema também foi, inclusive, isso, de tomar cuidado com o conteúdo que você vai acessar, porque ele, como a gente viu aqui, tem muita gente vendendo coisas que não são realidade. E para um tema que você conhece pouco, daqui a pouco você vai pegar um curso que isso serve para qualquer área, né? Um curso de direito, um curso de marketing que faz de conta que entrega alguma coisa, vai comprometer a qualidade de aprendizado e o que você vai entregar para a sociedade. E o nosso objetivo também era mostrar as razões de fazer uma boa escolha, tanto de uma compra, né, de questionar tudo o que você vai olhar sobre essa área do ESG, e a gente fica à disposição, né, para qualquer tipo de consultoria, qualquer tipo de capacitação, principalmente, né? A gente tem essa possibilidade de fazer contato com especialistas de qualquer tema ambiental no país todo, de qualquer bioma, para poder trazer a agenda ambiental de verdade para dentro da empresa de qualquer segmento, né? Temos aí especialistas no nosso time com muita qualificação, com muitos anos de experiência e que com certeza podem somar a qualquer tipo de negócio. Eu vou deixar o Léo complementar e finalizar essa parte. Acho que a gente pode, Oscar, colocar no material do curso uma referência, né? As referências, a bibliografia recomendada, sugestões de leitura. A gente tem publicações em português muitas sobre greenwashing, e eu vou reforçar o que eu disse no início. A lógica do ESG washing veio
do greenwashing. Muito, Rodrigo, pelo que você falou, né? Durante muito tempo, o ambientalismo foi entendido como uma luta de nicho, né? De minoria. Isso já hoje não faz sentido. Assim como não faz sentido a gente falar de sustentabilidade num universo exclusivamente ambiental. Hoje, ambiente, sociedade e governança só podem ser olhados juntos. Não há protocolo ambiental que seja de fato sustentável sem combate à pobreza, sem um esforço de equidade, sem equidade de gênero, sem um equilíbrio social associado. Portanto, sustentabilidade é algo amplo, que não há como ser trabalhado, e por isso esse curso chama ESG Wash. E eu vou recomendar, boa parte dos materiais recomendados vão tratar de greenwashing, mas são facilmente compreensíveis, além das recomendações que a gente vai fazer de leituras de ESG mesmo, que eu acho que é isso, é talvez a nossa última ferramenta. Muitas pessoas do mercado leem o ESG como algo modismo. Se é ou não, nem cabe entrar no mérito. O que vale dizer é que se essa é uma moda passageira, quando ela passar, só há dois caminhos: estaremos vivos ou estaremos eliminados como espécie. Então a gente não dá para esperar o próximo modismo. É agora ou não é mais. Então é com esse olhar ESG que a gente precisa caminhar. Ele tem o olhar ESG tem é muito inteligente, ele tem muita relevância. Muito bem. Além disso, eu vou deixar já apontado para essa audiência o nosso site. Lá no nosso site você vai encontrar, além dessas recomendações de leitura, que a gente vai deixar aqui para o curso, outros caminhos, uma parte desses nossos parceiros profissionais que o Hugo mencionou, que podem ajudar, e que alguns com mais inclinação ao olhar social, outros com mais inclinação ao olhar de governança, e assim a gente pode cumprir e cobrir toda essa agenda. Nosso site é www.naed.eco. E a gente espera... eco.br, né? Rodrigo, por favor, me ajude. Muito bem. naed.com... Não, vamos de novo. www.naed.eco.br. Muito bem, Léo. Vou pôr aqui escrito embaixo. Ótimo. Obrigado, Oscar. Facilita a minha vida. Bom, de novo, eu agradeço. Foi um prazer esse tempo com vocês, e esse tema é sempre uma satisfação. Tá joia, Léo. Esse material todo que nós falamos agora vai estar disponível aqui nos links e para download, logo aqui embaixo do vídeo, e nos materiais complementares que estão no início do curso. Tá? Queria aproveitar que vocês já fizeram aí uma finalização aí de vocês. Eu queria chamar o Rodrigo e a Vanessa para também fazerem suas considerações finais. Olha, eu fico sempre feliz de falar esse tipo de coisas, porque a gente trabalha em marketing, trabalha em publicidade, e essa é uma área que precisa passar por profundas mudanças. É uma área que não para de ter profundas mudanças. A internet nos trouxe um monte de mudanças para sempre, só que nem todas elas, ou posso arriscar dizer quase nenhuma, nos levou para um lugar melhor. É hora da gente quebrar paradigmas. É hora da gente começar a trabalhar com uma ética e com um nível de responsabilidade um pouco maior do que vem sendo feito. Quem viveu aqui, né, os anos 80, a publicidade era acusada de muitas coisas. Foram criados muitos instrumentos para regular a publicidade, e ela chegou a um ponto de que funcionava bem. O CONAR era um órgão regulador da publicidade que era muito efetivo. Sempre que uma coisa passava do limite, o CONAR entrava e gerava discussão, coisas eram tiradas do ar, etc. Desde que as redes sociais entraram na vida da gente, isso tudo foi perdido. E uma coisa que também, para quem trabalha com isso, com redes sociais, é uma
é um problema que a gente acabou não tocando aqui, mas que valia depois a gente fazer uma sessão só para ele, mas que a gente não pode deixar de falar pelo menos um pouquinho, é que desde o advento de a massificação das redes sociais, a verdade perdeu o sentido. Junto com a verdade, a ciência perdeu o sentido. Ciência, basicamente, é um sinônimo da verdade. Então, hoje, né, tem uma frase que diz: você pode ser dono das suas opiniões, mas não dos seus fatos. Bom, isso já não é exatamente verdade. A pessoa pode escolher os fatos que melhor se adequam ao modo de vida dela e segue a vida. Então, nosso papel aqui, e eu agradeço muito pelo espaço, agradeço muito pela gente poder estar discutindo esses temas, tentar colocar na cabeça das pessoas, vou citar Carl Sagan aqui, o ceticismo é muito mal visto atualmente. O ceticismo é visto como, se você fala, se eu sou uma pessoa cética, você é muito mal vista. Bom, se você não acredita em quem te vende um carro usado, então, para quem te vende um troço tão complicado quanto a resolução dos problemas do meio ambiente, você devia ser um pouquinho mais desconfiado. Então, vamos seguir o conselho do titio Sagan e desconfiar um pouquinho de tudo. Pega o rótulo, desconfia, pega o discurso do político e desconfia, pega o discurso da organização e desconfia, passa pelo seu filtro. Será que isso que estão me falando é verdade? Será que isso se sustenta? Será que eu vou pôr meu dinheiro ali? Será que eu vou colocar o meu voto ali? Desconfia um pouquinho mais. Tenho certeza que a sociedade agradece. Boa, Rodrigo. Muito bem. Bem colocado. Doutora Vanessa? Eu gostaria de agradecer o convite. Quanto aprendi com vocês. Para mim, a ESG é um assunto relativamente novo, mas que eu vi que está totalmente dentro do direito. E como é bacana ver que o nosso ordenamento jurídico agasalha todos os princípios da ESG, né? A gente procura, acha, e dá para colocar aí para todo mundo ver que a ESG está totalmente sustentada no ordenamento jurídico. E também em relação à nossa participação em tudo isso, né? Nós precisamos ser cidadãos responsáveis, empresas responsáveis, um governo responsável, porque todas as diretrizes já foram dadas. O que está acontecendo com a ESG é só juntar tudo isso para que a gente tenha um resultado muito mais rápido, porque justamente o que já todos vocês falaram, tratar só o meio ambiente, tratar só o social, tratar só a governança, não tem resolvido. Então, esse G acho que veio mesmo para revolucionar, um último momento, né? Mas que tem base sólida e que tem tudo para dar certo. Então, acho que depende muito da gente mesmo abraçar tudo isso e ir adiante. E temos todo um respaldo jurídico, a importância, né? Agora eu quero fazer um pouquinho também do merchan, a importância da empresa, né? Ter um respaldo jurídico, um corpo jurídico, uma assessoria jurídica para respaldar todas as áreas, né? Seja propaganda e marketing, seja meio ambiente, seja contrato, seja a relação com os seus colaboradores, com os seus consumidores, com os seus fornecedores. E a conformidade tributária. Então, acho que realmente envolve todas as áreas e é uma tendência que tem que dar certo, né? Porque, como o Leonardo disse, a gente já não tem mais tempo para dar errado. Então é isso, agradecer mesmo o convite de vocês. Obrigado, Vanessa. Léo? Não sobrou nada para falar. Praticamente não tenho mais o que dizer. Na verdade, é só, de fato, agradecer mesmo. Reforçar essa mensagem que a gente trouxe, eu acho que desde o início do curso, né? De que
é isso que a doutora falou, né? O ESG é uma maneira nova de enxergar, nova, já não tão nova, né? Já são quase 20 anos, desse desenho, né? Instituído, e logicamente não nasceu ali, isso foi só um movimento de internalização dessa questão na nossa diplomacia, digamos assim, e depois isso sendo internalizado nas normas, mas que é um movimento que filosoficamente acho que faz muito sentido. Na teoria, sim, ele é de fato robusto. Então a gente tem que aproveitar, né, que a gente tem um desenho tecnicamente apropriado e enxergar essa nossa responsabilidade, né? A gente é provavelmente a última geração capaz de implementar essas mudanças. As novas que estão vindo vão depender, como nunca, de nós para ter, né, o direito de respirar que o Rodrigo mencionou. Então, a qualquer movimento nosso como cidadão tem que estar pautado por essas 3 letrinhas aí, tudo que elas abrangem, né? E aí que a maquiagem torna tudo isso muito complexo, né? Tudo isso tudo é muito importante. Ou as mudanças são estruturais, de fato, as empresas que entendem que precisam lidar com essa questão mudam estruturalmente, ou realmente a gente está fadado a dias muito difíceis para o futuro. E o que vem acontecendo, né, das mudanças climáticas, eventos meteorológicos extremos, a gente tem muita clareza científica que isso vai passar a ser cada vez mais recorrente, cada vez mais constante. Esse é o novo normal. Sendo o novo normal, não dá para fazer as coisas como fazíamos antes. Temos que inventar maneiras novas de fazer as coisas que sempre fizemos para que a gente possa perpetuar. Sustentabilidade é isso, né? Ela não é nem econômica, nem social, nem ambiental exclusivamente, que é o que a gente vem falando. Sustentabilidade é perpetuar. Ninguém abre a empresa para durar 2 anos. Ninguém põe um filho no mundo para ele viver até os 5. Ninguém né, se entende, né, na sociedade como um possuidor de direitos só até o ano que vem. A gente faz isso para perpetuar e para que o futuro seja melhor. Caminhos nós já temos. Espero que a gente consiga seguir. Muito bom, Léo. Vamos lá, Hugo. Vou ser bem sucinto, mas vou fazer até uma metáfora aqui. Se a gente olhar para trás e ficar procurando muito onde que começaram esses problemas aqui, a gente tende a querer achar a raiz do problema. E talvez o nosso caminho seja entender que nós já somos árvores. E a gente tem que colocar os nossos galhos e saber até onde que a gente vai alcançar e que frutos que a gente vai deixar. Aí nós vamos saber, na hora que estiver dando fruto, que tiver o galho crescendo, se tem raiz suficiente, se é de fato sustentado aquilo ali que a gente está colocando no mundo. Porque não dá para fazer uma leitura de que não vai ter mundo, mas ele precisa de ações a partir de agora. A hora de agir é agora. A hora de tomar decisões é olhar daqui para frente. Não dá para olhar só lá atrás, onde foi errado. Tem muita coisa para consertar, para fazer crescer e para expandir ainda de um modo sustentável, e todo mundo é capaz de fazer isso. É só essa mensagem que eu queria deixar no final e agradecer, obviamente, a todo mundo que colaborou nesse dia de hoje, mas a equipe do Kaká, a Mel, né, deixou marcas em todos nós que passamos pela sede da Multifluência, mas é uma necessidade até para levar um conhecimento de muitas pessoas, um envolvimento de muita gente, para levar uma mensagem tão importante, e tomara que isso chegue a um número grande de pessoas que possa replicar qualquer tipo de ensinamento que tenha aprendido aqui. Então, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou desde o primeiro momento da feira e até agora. É isso. Joia, gente, obrigado. Eu queria colocar aqui, já fazendo meus agradecimentos também, mas contar um pouquinho como surgiu a ideia, né, desse curso, né, Léo? Primeiro, pela questão da exposição que a gente está fazendo com a Expo RH,
Mas quando eu conversei com o Léo, tive uma ideia, falei, deixa eu conversar com o Léo e tal, e aí veio a ideia da gente montar esse curso e fazer esse curso. E aí começamos a conversar sobre temas, né, Léo? O que nós vamos falar, o que nós vamos fazer e como é que nós vamos chegar. E eu acho que a ideia de trazer esse tema foi muito feliz. E para mim foi extremamente enriquecedor. Não esperava assim chegar nesse ponto agora, nesse momento. Agora, este é o momento do final do curso, né? Essa é a última aula do curso. É aqui onde a gente encerra os conteúdos que a gente apresentou aqui ao longo desses capítulos, e terminando assim, usar a frase pronta, né, com chave de ouro, né, encerrando com chave de ouro, porque essa turma é de peso. Agradecer o Léo por todo o empenho e toda a dedicação e todas as conversas que a gente teve para chegar nisso. Chegar nesse modelo, né, que a gente criou aqui, junto com o Hugo, que esteve sempre por trás, mas quando esteve aqui foi atacado pela Mel. A Mel é a nossa gata que ficou no escritório, junto com a nossa equipe, né? Foi um prazer receber vocês aqui. O Rodrigo, que está sempre aí junto, eu admiro muito e a gente se espelha muito no que ele faz e nos resultados que ele coloca. É recíproco. Obrigado. E a gente teve o prazer de trazer a Vanessa, a doutora Vanessa, junto aqui, que também é uma pessoa que eu admiro, e por causa dela eu colei no meu carro um adesivo no para-choque dizendo: consulte sempre seu advogado. Mas... Que bom que eu te deixei uma lição, hein, Oscar? Por isso que eu sempre te ligo. Você me ensina, ó, que bom que eu estou sabendo que eu te ensinei alguma coisa. Teve algumas que eu aprendi, não pelo lado bom da coisa, mas eu aprendi. Mas, enfim, estamos chegando aqui ao fim. Estou muito feliz aqui com o resultado disso. Espero que a gente possa ter levado esse conhecimento a muito mais pessoas e que elas queiram se aprofundar mais e que realmente possa fazer a diferença na hora que elas chegarem no supermercado e olharem aquele produto na prateleira e possam tomar alguma decisão em cima daquilo que elas possam ver. Então, obrigado a vocês que estão aqui, vocês que assistiram o curso e vocês que me ajudaram a construir esse curso aqui dentro dessa plataforma e que tenha sido produtivo para todos. Então, é isso. Muito obrigado, gente.